Olá a todos, meu nome é professor Rubinho, eu sou professor do curso de licenciatura em Química do campus Sertãozinho e nós vamos aqui nessa primeira aula de Química Geral Experimental passar para vocês um pouquinho da noção do que é que vai ser visto ao longo desse semestre. O que essa disciplina, o que esse componente curricular Química Geral e Experimental vai nos apresentar. E além disso, também vou mostrar um pouquinho para vocês no final, como vai se dar o processo de avaliação, como serão as atividades e no último slide eu vou mostrar para vocês a bibliografia do curso. Alguns livros aonde vocês podem recorrer na hora de vocês fazerem algum trabalho, fazer alguma pesquisa ou até mesmo no momento que vocês forem responder os exercícios, as listas de exercícios. Então, essa primeira aula é uma aula que se trata de uma apresentação do curso de Química Geral e Experimental. Sejam todos bem-vindos e estarei aqui com vocês então ao longo desse semestre, passando para vocês os conteúdos desse componente curricular. Bem, pessoal, eu vou começar agora aqui para vocês mostrando a ementa da disciplina, ou seja, os conteúdos que nós vamos passar ao longo do semestre. Então, essa ementa serve para vocês terem uma ideia dos conteúdos que serão vistos e para vocês saberem o que é que vem na sequência do curso. Então vamos lá, nós vamos começar o nosso curso com as funções inorgânicas, definindo para vocês um pouquinho e falando um pouquinho para vocês sobre os ácidos, as bases, os sais, os óxidos e os hidretos. Na sequência, falarei um pouquinho sobre as definições de ácidos e bases, segundo Arrhenius, Bronsted e Lewis. Na sequência, vamos falar um pouquinho sobre as reações características de cada uma dessas funções inorgânicas. Então, por exemplo, um ácido ele costuma reagir com o quê? Uma base ele reage com o quê? Então, nós vamos ver essas reações características dessas funções inorgânicas. Na sequência, falaremos um pouquinho sobre a hidrólise de sais. Depois, começaremos a falar um pouquinho sobre balanceamento de reações. E vamos começar por balanceamento de reações pelo método mais simples, que é o método das tentativas. Na sequência, falaremos um pouquinho para vocês sobre as reações de oxirredução e o balanceamento das reações de oxirredução, ou seja, o balanceamento dessas reações redox. Na sequência, começaremos então um tópico importantíssimo dentro da química, que é um tópico que envolve a estequiometria, o cálculo estequiométrico. É aonde nós temos as relações de massa e mol, as fórmulas mínimas, fórmula percentual, leis ponderais, princípio de equivalência, a fórmula empírica a partir da análise elementar, os reagentes limitantes, pureza, rendimento da reação e análise de combustão. Então aqui muitos já devem conhecer ou devem ter visto esses tópicos em cálculo estequiométrico ou simplesmente estequiometria. E vamos finalizar o nosso curso de Química Geral Experimental 2, falando um pouquinho sobre gases e as suas propriedades. Bom, pessoal, também é muito importante nessa primeira aula nós destacarmos e conversarmos um pouquinho sobre o critério de avaliação dentro desse componente curricular. Isso para que o aluno possa ali saber as regras de como vai ser avaliado. Então, basicamente, esse curso ele está previsto para ocorrer de forma remota. Nós vamos utilizar, evidentemente, videoaulas que estarão disponíveis no Moodle do IFESP que vocês já conhecem. Mas vamos lá então sobre o critério de avaliação e tendo como base as nossas aulas virtuais ou também aí, aulas remotas. Bom, basicamente nós vamos ter aí dois componentes na média do componente. Como isso ocorre? Vocês vão ter no final do curso, geralmente na última semana do curso, uma prova que será escrita, e essa prova eu colocarei para vocês aí disponível no Moodle, e vou dar uma data para que vocês me devolvam essa prova já, evidentemente, preenchida, respondida. Então eu vou colocar para vocês a prova, vou dizer para vocês, olha, a partir dessa semana a prova está disponível de tal dia a tal dia,
tá? Vocês vão ter que entrar lá, preencher a prova, tá? Responder as questões e devolver no local indicado, dentro do Moodle, tá? Essa será então a nossa prova. Ela vai contemplar todo o conteúdo que nós vamos ver ao longo do semestre. Muito bem. Isso, então, é uma das notas do componente. A outra nota são o que eu chamo de atividades. O que são essas atividades? Essas atividades elas vão ocorrer ao longo do curso, tá? E elas podem ser resumos das aulas, listas de exercícios e trabalhos de pesquisa, entre outras coisas. Eu coloquei 3 exemplos aqui, resumo, lista e trabalho, porque essas serão as atividades mais comuns. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando nós estivermos trabalhando com gases, por exemplo, eu vou iniciar o curso colocando para vocês no Moodle uma videoaula contendo uma explicação teórica e colocando ali outros vídeos para fazer um embasamento para vocês necessário, para vocês conseguirem ali obter o conhecimento sobre o assunto. Então será disponibilizado para vocês uma videoaula sobre o assunto. E será solicitado para vocês a entrega, por exemplo, de um resumo dessas videoaulas que eu coloquei para vocês, tá? Sobre o assunto gases, pode ser um vídeo, 2, 3 vídeos, um vídeo e alguma outra coisa a mais, um experimento, que vai ser disponibilizado no Moodle para vocês. Será solicitado naquela semana também a entrega de um resumo. E, por exemplo, eu vou colocar que esse resumo vai valer, por exemplo, 2 pontos, tá? Aí, na semana seguinte, eu vou colocar para vocês uma lista de exercício ainda referente ao tópico gases. E aí eu coloco para vocês, olha, a lista vai valer mais 2 pontos. Então, nós vamos somando esses pontos aí ao longo das semanas, ao longo dos conteúdos. Então, 2 pontinhos aqui, 1 pontinho lá, meio aqui, outro lá. Vai se completar 10 pontos de atividades. Então, a prova vai valer de 0 a 10, é uma nota. E as atividades, somando todas as atividades, também você vai ter no máximo uma pontuação de 10, de 0 a 10 também, tá? Então são 2 notas que vão compor a média final desse componente, a média final dessa disciplina. A prova, que vale de 0 a 10, vai ocorrer de uma única vez na última semana, e as atividades, que ocorrerão semanalmente aí, de acordo com o que for solicitado para vocês. Um resumo valendo um pouquinho, uma lista valendo mais um pouquinho, e aí na somatória também você vai ter a média. Depois vou mostrar para vocês na sequência como você vai fazer a média, ok? Então na sequência tem aí como vocês farão a média dessa disciplina. Bem pessoal, aqui então chegou o momento de mostrar para vocês como que vai se dar a média, né, desse componente curricular, como vai ser a média dessa disciplina. Como eu falei e expliquei anteriormente para vocês, eu vou ter 2 notas. Uma delas é a prova, que eu chamo de P, tá? E a outra é ATV, que são as atividades. Lembrando, prova, uma única prova no final do curso, e atividades, são os trabalhinhos, né? As atividades que vocês farão ao longo do curso. Cada uma delas, a prova vale de 0 a 10, as atividades, somando todos os pontinhos, também vai dar uma nota de 0 a 10. Simplesmente faça uma média aritmética das duas. Soma a nota da prova com a nota das atividades, tá? Divide por 2. Ou, simplesmente, como está aí mostrado para vocês, 0,5 vezes a prova, mais 0,5 vezes as notas das atividades. Olha como é importante vocês entregarem as atividades. Ao entregar a atividade, e evidentemente fazendo com capricho, respeitando todas as normas, né? Você pode conseguir aí uma nota máxima de atividade, de 10, por exemplo, né? Isso estiver claro, evidentemente, tudo dentro dos conformes, tudo estiver correto, tudo estiver entregue no prazo corretamente. Então você pode ter uma nota de atividade aí, olha, 10. E aí, quanto que você vai precisar tirar na prova para ficar com média 6, que é a nossa média mínima para ser avaliado positivamente no curso, ou seja, para você ser aprovado no curso. Se você tiver com 10 de atividades, todas as atividades entregues, todas tiverem entregues de forma correta, dentro do prazo, você precisa tirar apenas 2 na prova para ir com a média 6.
Evidentemente que eu estou mostrando aqui um exemplo da importância de se entregar essas atividades. Embora vocês possam falar assim, poxa vida, Rubinho, mas eu tenho, nossa, um trabalhão para fazer um resumo de uma videoaula valendo apenas um ponto, né? Ah, isso não vai fazer diferença. Faz. As atividades faz muita diferença, tá? Tem que entregar essas atividades. Elas contribuem e muito para a média da disciplina. Então, tá aí, então, como se faz a média desse componente de química geral experimental. As atividades têm uma importância muito grande aí no nosso curso. Muito bem, pessoal. Para finalizarmos aqui essa primeira aula, essa primeira apresentação do curso, tá? Eu vou colocar aqui algumas referências bibliográficas para vocês, alguns livros que vocês podem utilizar, como já disse para vocês no início, podem utilizar para se fazer o resumo, para ajudar vocês a fazer um resumo. Então, vocês podem assistir uma videoaula e vocês podem, evidentemente, acrescentar alguma coisa, né, com base nos livros que vocês podem usar como suporte, como um apoio. Na hora de responder as questões da lista, também vocês podem, evidentemente, recorrer aos livros, não só às videoaulas, mas também aos livros, né? E, evidentemente, quando também tiver um trabalho para entregar, esses livros que eu vou citar para vocês aqui são livros que estão presentes nas referências básicas dessa disciplina. Então, são livros que têm aí uma grande importância e eles estão aí para ajudá-los. Então, segue aí aos livros que nós vamos utilizar como referências básicas aqui para o nosso curso. Um deles é o livro do Constantino, que é o Fundamentos da Química Experimental. Outro é o Atkins, né? Todo mundo deve conhecer o Atkins, que é o Princípios de Química, questionando a vida moderna e o meio ambiente, tá? Então, o livro do Atkins é uma das nossas referências. E a outra também é um livro bastante conhecido, que é Química Geral e Reações Químicas, né? Do Coates. Então, vocês poderão utilizar qualquer um desses três livros, qualquer uma dessas três referências, essas são as básicas, mas vocês poderão usar qualquer outro livro aí de Química Geral para dar suporte para vocês aí nas suas videoaulas, nas suas listas de exercícios, e eu espero que vocês realmente tenham um bom aproveitamento dentro desse curso e que esse curso ele é, como já diz o nome, Química Geral Experimental. Ele é uma base para todas as disciplinas específicas que virão aí no nosso curso. Então, eu espero vocês na nossa próxima semana, já começando o nosso curso com os tópicos aí que eu mostrei para vocês na ementa. Um grande abraço e até lá!